Olá pessoas, só o Rui aqui mais uma vez, trazendo conteúdo bastante polêmico dessa vez. Eu vou falar sobre Lúcifer. Vamos abrir uma série de vídeos intitulados Desvendando Lúcifer. A primeira pergunta que eu faço é justamente esta: é possível desvendar Lúcifer? Fica aí para vocês refletirem. A gente vai tentar elucidar algumas coisas durante esses vídeos. Lúcifer é um tema muito rico, muito abrangente, tem muitas interpretações e cada dia aparecem novas interpretações a respeito deste nome, que vão desde as interpretações mais conhecidas, a visão dele como um anjo rebelde, até visões mais inusitadas, como ele sendo um extraterrestre ou algo do tipo, E as canalizações que vêm sendo dadas na modernidade, na contemporaneidade a respeito desse personagem, vamos dizer assim. E aqui em nossos vídeos a gente vai tentar ver um pouco de cada aspecto, de cada visão diferente a respeito do mesmo tema, para vocês poderem ter um panorama e refletirem a respeito e chegarem às suas próprias conclusões. E aqui eu estou passando uma visão que não tem conexão com religião, mas tem conexão com conhecimento, com a busca por informação mesmo. Então não encarem como uma verdade, ou uma imposição, mas como informação e opinião própria também, porque não tem como ser imparcial, acerca de tudo, porque a gente tem os nossos próprios pontos de vista e convicções também, Então cabe a cada um, receber as informações com um olhar crítico, para contribuir, mas não seguir cegamente nada. Essa não é a proposta desses vídeos. Então, o assunto deste primeiro vídeo vai ser justamente acerca da visão de Lúcifer como o diabo ou o anjo caído, o demônio, que se construiu durante esses séculos. A gente vai começar pela visão que é mais difundida e que é mais conhecida. E esta visão ela teve o seu embasamento numa passagem bíblica que é Isaías 14, do versículo 12 em diante, que diz, como caiu do céu, filho do amanhecer, do alvorecer. Tem algumas versões que já traduzem pelo próprio nome Lúcifer essa passagem, e aí vai explicando direitinho como se produziu essa suposta queda, deste personagem. Quando a gente vai olhar o verdadeiro contexto dessa passagem, que é atribuída à queda de um anjo, que era o mais belo, o mais sábio, o mais poderoso, o mais honrado. Essa passagem, na verdade, ela se refere ao rei Nabucodonosor, e foi uma maneira poética, a linguagem bíblica é muito poética, especialmente do Antigo Testamento, Então, foi mais uma forma poética de se referir à queda do rei Nabucodonosor. Inclusive, ele morre na história, E isso reforça a natureza humana do personagem. Entretanto, muitas pessoas interpretam essa passagem como sendo
né, uma alegoria à queda do próprio anjo primogênito, vamos dizer assim, que Deus tinha feito, né? E Lúcifer era o seu nome original, antes da queda, que depois passou a ser conhecido como Satã, né? E Diabo no Novo Testamento, na versão grega, né? Na tradução grega. E como é que posso falar? Então, através dessa alegoria, né, que dizem que se refere a Satanás, né, essa passagem é que surgiu a relação entre a palavra Lúcifer e esse anjo caído, né, dentro das crenças abraâmicas, vamos dizer assim, né, que é bem marcante essa questão das religiões abrâmicas, especialmente, né, o cristianismo posteriormente, que aderiu a esta visão. Se a gente for analisar, como eu falei, o contexto, o primeiro contexto, né, é que essa passagem se trata de um personagem humano, né, falando-se numa linguagem poética. Muitos, né, dizem que a descrição remonta a algo muito maior e superior a um ser humano, que seria o próprio anjo de luz que se tornou no inimigo de Deus. Né? E tem algumas versões, né? Algumas pessoas dentro do cristianismo que já pensam dessa maneira, que essa passagem não se refere a Satanás, mas sim ao rei em si, simplesmente, né? Não são muitas pessoas, mas são algumas que têm essa visão e não são muito bem aceitas, justamente por ter uma visão mais diferente, né, do que é padrão, que é justamente trazer a referência, né, embasar a queda deste anjo através dessa passagem. Não é? A gente pode analisar essa passagem por um contexto histórico e cultural da época, não é? Porque ela é original do povo judaico, não é? E que em sua religião, no passado, se a gente for estudar, e isso tem reflexos até hoje, eles acreditavam num ser que eles chamavam de Samael, não é? E tem algumas passagens que extra-bíblicas, né, que citam esse nome, Samael. Não é? E Samael, ele era um anjo, ou, na verdade, um arcanjo. Não é? E que ele não lutava contra Deus, não se revoltou contra Deus em si, não é? Ele não se opunha à vontade de Deus. Na verdade, Samael, ele trabalhava a serviço do próprio Criador, não é? Cuja função dele naturalmente era testar a fé dos homens. Há uma passagem que ilustra muito bem isso, é a passagem de Jó, não é? No qual ele, não é? Que também era conhecido por outros nomes, né? Que na Bíblia se traduz como Satã, né? Mas que na verdade era Samael, que ele tem essa função de testar, e como ele testou Jó na época. Não é? Mas era a função dele em si, não era algo que ele fazia por oposição ou por luta contra a vontade maior que era do Criador. Não é? Então essa era a visão primordial, não é? Ou primitiva, vamos dizer assim, de uma figura que representasse, de certa forma, o mal, não é? Dentro da cultura da época. Mas que ele não era visto como algo em oposição, mas sim como algo que estava submetido, né, e a serviço da divindade maior. Né?
Então era essa a visão que se tinha. Mas no contexto da tradução, aliás, perdão, da composição dessa parte, né, dessa passagem, esse povo, né, ele estava em exílio na Babilônia, né, provavelmente. Ou ele já tinha recebido as influências, né, de outros povos também. O povo judaico foi um povo que sofreu trocas culturais de diversas nações, inclusive dos cananeus ou cananitas, né? E na mitologia cananeia existia uma divindade chamada Astar, né? Que não confundam com Astar Cheran, né? É Astar, que era o consorte de Astarte, certo? Ou Astarote. Astar era a versão masculina e Astarote ou Astarte era a versão feminina. Né? Era uma divindade que ela era a divindade menor, né? Submetida à divindade maior, que era Baal. Na época, Baal era o centro, né, do panteão cananita ou cananeu. E ele desejava tomar o trono de Baal. E ele foi mal sucedido nesse seu empreendimento. Ele perdeu, né, essa batalha. E Astar, curiosamente, era o deus do planeta Vênus, certo? Assim como a passagem se refere, de certa forma, poeticamente a Vênus também, né? Porque no original, né, em hebraico, está Heilel ben Shahar, que é filho do alvorecer ou estrela da manhã, que é um dos nomes de Vênus. Né? Então, houve uma alegoria para que o povo da época pudesse compreender dentro da cultura que era presente na época, a questão, né, da queda do rei Nabucodonosor. Então houve uma comparação, né, poética, na qual se usou essa correlação entre Astar, né, e o rei, pela palavra que também está no texto, né, na passagem, Helel ben Shahar, que é filho do alvorecer. Então, o que aconteceu? Né? Esse encontro de esse intercâmbio cultural, não é, acabou influenciando o pensamento das pessoas da época, e também de quem traduziu o texto. E aí inspirou a comparar a história de Astar, um deus menor, né? Suponhamos que Baal seja como um Zeus, né? Fazendo uma comparação do panteão grego para o panteão cananita. Aquele pessoal era politeísta também, que estava em várias divindades, mas tinha aquela divindade que governava, né? E no caso era Baal. E Astar passou a ser um competidor, não é? Que não conseguiu destronar Baal. Então acho que isso trouxe uma influência depois, não é? E que levou a pensar de que se tratava de um ser que se rebelizasse contra a divindade, não é? Mas que, por não ser superior a ela, perdeu e foi precipitado. E daí contribuiu essa influência cultural na formação, né, da identidade de um Lúcifer como um anjo caído, que se torna o Satanás depois, certo? E depois que essa passagem foi traduzida para o latim, né, aí calhou bem, né, porque Helel ben Shahar se referia, né, de certa forma, ao planeta Vênus, com relação também à história de Astar, né, o Astar, que era uma divindade ligada ao planeta Vênus. E aí, dentro da cultura romana da época, né, a gente tinha o deus de Anos Luciferus, né, ou Lucíferos ou Lúcifer, que significava portador da luz, e era uma representação
também de Vênus, certo? Consorte da deusa Diana, que era ligada à Lua, certo? Diana Lucífera. Então, dentro da cultura romana havia, não é, uma divindade que atendia por esse nome, não é? Dianos Lucíferos. Não é? E quando traduziram essa passagem para o latim, resolveram traduzir, não é, Rei Léo Ben-Shahar por Lúcifer, que é o nome que significa portador da luz ou estrela da manhã também, certo? Mas que não tem nada a ver em si com nem com Astar, que é a divindade cananeia, nem com a passagem original, não é? Que era uma linguagem poética, né? Narrando a derrocada do rei da Babilônia, certo? Mas por significar tudo o planeta Vênus, a estrela da manhã, aí traduziram por Lúcifer, que coincidentemente era um dos principais deuses cultuados no Império Romano na época. Não é? E esse fenômeno de transformar as divindades dos povos vencidos em seres malignos ou demônios não é novo. Né? Se a gente for analisar, não somente dentro da cultura abraâmica, mas em outras culturas também, sempre as divindades vencidas se tornam ou vão para o submundo ou se tornam seres do caos. Né? Se vocês pesquisarem a fundo mitologias, vão ver que a ordem é muito parecida. Não é? As divindades vencidas sempre se tornam algo muito caótico ou muito perigoso de se lidar, né? Enquanto que as divindades do povo dominante acabam se tornando representantes da ordem, não é? Então, semelhantemente, com a chegada, né, da religião cristã no Império Romano, as divindades pagãs, né, elas foram sendo atribuídas dessa forma. Né? E um dos principais representantes, que era o deus da luz, que era Dianos Lucíferos, ou Lúcifer, se tornou, teve essa ligação. E aí, juntou uma coisa com a outra, e daí começou toda a associação do nome Lúcifer a ideia desse anjo de luz que se revoltou contra Deus e que depois caiu e se tornou Satanás ou o diabo, certo? Só para vocês terem um panorama do contexto histórico de como o pessoal acreditava na época e como foi construída essa ideia, certo? Que se perpetua até os dias de hoje. Não é? Mais que o nome, originalmente não tem nada a ver com essa ideia, apenas foi um empréstimo cultural, vamos dizer assim, que se apropriaram do nome que já existia naquela região e traduziram dessa forma. Mas que no próprio original não era esse nome, até porque a linguagem era outra. Né? A linguagem utilizada era o hebraico e o aramaico. Então era impossível que no original estivesse escrito ali o nome Lúcifer. Tá certo? Bem, esse foi o primeiro vídeo da nossa série explicando como surgiu essa visão, essa ligação de Lúcifer como o diabo ou Satã, certo? No próximo vídeo a gente vai adentrar um pouquinho sobre a ideia de Lúcifer como divindade, que a gente já falou um pouco sobre isso aqui hoje, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais essa visão dele como divindade. Quando a gente tratar
no vídeo sobre a relação dele com o arquétipo, a gente vai ver a diferença, né, entre o arquétipo Lúcifer com o arquétipo que geralmente dizem que é a mesma coisa, que é Satã, né, que não é. Arquetipicamente e etimologicamente o significado é totalmente diferente, tá certo? Então, gratidão e até o próximo vídeo. Quem é novo no canal, né, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilhem e dê um joinha que ajuda. Até o próximo vídeo.